Olá, companheiros, queridos irmãos, que Jesus, na sua infinita bondade, nos abençoe e nos dê muita paz. Nós vamos, neste momento, fazermos uma reflexão em torno do capítulo 9, item 7, uma mensagem que foi endereçada no ano de 1862, a codificação e inserida por esse espírito amigo que elaborou esta mensagem, totalmente supervisionada pelo Espírito da Verdade e inserida em o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi inserida no capítulo 9, item 7, intitulada A Paciência. Então, o Espírito amigo nos fala que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E como entender isso quando o espírito amigo faz esta observação? Como explicarmos isso à luz da abençoada doutrina espírita? Quando refere a dor sendo uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então nós aprendemos com a doutrina, estudando Kardec e Chico Xavier, sobretudo o nosso Mestre Jesus, aprendemos com o próprio Evangelho que a dor é um veículo através do qual nos regeneramos dos nossos erros cometidos. Por isso que o Espírito Amigo fala que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Porque esse processo de sofrimento não é algo que foi uma criação de Deus, que Deus criou. Algo que Deus criou para sofrermos. Nós precisamos entender que Deus não castiga ninguém. O sofrimento somos nós que criamos, através das nossas inúmeras existências, de erros cometidos, vamos criando esse sofrimento. E a dor é um processo que nos faz crescer, que nos faz a nossa alma regenerar. É através dessa experiência dolorosa que vamos atingir a nossa evolução espiritual. Então, é um processo de educação. E nesse sentido, Deus nos auxilia muito. Porque perante da dor, nós aprendemos com o Evangelho que nós devemos ser criaturas pacientes. E temos sido criaturas pacientes? Muitas vezes nós oramos para Deus e pedimos assim: meu Deus, meu Pai, me dê paciência, me dê compreensão. Mas temos tido paciência com o nosso semelhante do caminho? Temos tido compreensão? Queremos que Deus tenha compreensão dos nossos erros, queremos que Deus seja paciente com as nossas faltas, mas muitas vezes nós não somos pacientes com os erros alheios. Muitas vezes nós não somos compreensivos com as faltas alheias. Muitas vezes nós nos assemelhamos àqueles homens que encheram as suas mãos de pedras para lançar a mulher adúltera, que havia cometido um adultério. E qual foi o posicionamento de Jesus diante dessa situação? Que aquele que não estivesse nenhum pecado, que atirasse a primeira pedra. Então Jesus agiu com amor, com bondade. É o que o Evangelho, meus irmãos, vem nos ensinar. Que nos momentos difíceis, que perante a dor, as aflições que estamos enfrentando, deveremos sempre agir com paciência. Porque a paciência, como nos diz o Espírito Emmanuel, é a ciência da paz. Através da paciência, alcançamos a nossa serenidade espiritual. A paciência proporciona o caminho dessa realização, que é o caminho da serenidade. Então, se nós agirmos com paciência, também agiremos com serenidade. Por isso que Jesus era uma criatura serena. Diante de tantas dificuldades, Jesus agia com serenidade. Espírito perfeito e iluminado que Deus ofereceu à humanidade para servir-nos de guia e modelo. É o Espírito mais perfeito que passou pela Terra para nos ensinar o caminho da compreensão, da paciência, da resignação. O Espírito Amigo também nos fala no Evangelho que a paciência também é uma caridade e que devemos praticar a lei da caridade ensinada por Jesus.
Então vejamos bem, a paciência também é uma caridade, fala-nos o Espírito amigo no Evangelho segundo o Espiritismo. E devemos praticar a caridade ensinada pelo Cristo. Então, Cristo veio nos mostrar o caminho da nossa iluminação. Caridade, o passaporte carimbado para as regiões felizes da vida espiritual. Nós devemos praticar o bem. Nós devemos nos esforçar para nos tornarmos criaturas melhores, criaturas boas. Temos os nossos erros, as nossas imperfeições, mas o Evangelho vem nos ensinar a domar as nossas imperfeições. Vem nos ensinar que devemos transformar as nossas imperfeições em virtudes. E isso se dá através da paciência. A paciência nos ajuda a interpretarmos melhor os nossos pontos fracos e os nossos erros. E através dessa paciência exercitada na vida diária é que nós vamos nos corrigindo, nos modificando. Através da paciência que nós vamos nos preocupando com a nossa elevação espiritual. Então, qual é a caridade mais meritória, conforme nos fala o Espírito amigo no Evangelho segundo o Espiritismo? É a de perdoarmos aquelas pessoas que Deus colocou em nosso caminho, para nos servir de instrumentos do nosso sofrer. Ou seja, a caridade mais meritória para Deus é quando nós colocamos em prática o perdão das ofensas. A caridade, como está em O Livro dos Espíritos, na questão 886, como a entendia Jesus? Pergunta Kardec aos Espíritos. Qual é o sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Questão 886. E os Espíritos responderam a Kardec: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, o perdão é o caminho da nossa libertação espiritual. A mágoa, o ressentimento nos faz sofrer muito. Cria inúmeros sofrimentos à nossa volta. Sofre a gente, sofre a família, sofre todos aqueles que estão à nossa volta. E isso realmente paralisa, estagna o nosso progresso espiritual. Porque o ódio atrasa a nossa evolução. Por isso que Jesus oferta o perdão, que é o remédio eficaz para a nossa libertação, para a nossa felicidade. Então, a caridade mais meritória, segundo o Espírito amigo nos fala, é a prática do perdão incessante. Porque a caridade material, conforme nos traz o benfeitor amigo, é fácil de praticar. Eu posso doar um remédio, uma cesta básica, eu posso assistir uma pessoa que está necessitada, é fácil. Eu tendo os recursos materiais, eu posso auxiliar. Ou posso entrar em contato com um amigo que tem esses recursos materiais para auxiliar uma pessoa que está necessitada do pão material. Mas a caridade mais difícil de ser colocada em prática é a caridade moral, que é o perdão das ofensas, que é a indulgência com os erros alheios, que é a benevolência que nós devemos ter uns para com os outros, é a fraternidade. Então, tudo isso é o que nós devemos fazer para nos tornarmos criaturas melhores. E o Espírito amigo fala assim, que a paciência, essa virtude, que é a ciência da paz, nos faz enxergar a vida de uma outra forma. É uma virtude que nos faz olhar para o alto e não para baixo. Porque muitas vezes, diante da dor, a impaciência nos faz olhar para baixo. Aí a gente não consegue enxergar a bondade de Deus, a gente se rebela contra o Criador, a gente fala que Deus é injusto. Onde será? Onde se viu ele estar sofrendo dessa forma? Onde será que está Deus? E a gente começa a questionar os desígnios do Criador. Então a paciência, ela aumenta a nossa autoestima, porque a gente começa a olhar para o alto, vislumbrarmos coisas mais nobres. Agora, a impaciência nos leva para a depressão, nos faz enxergar a vida totalmente repleta de sofrimento, faz a gente reclamar. Isso é impaciência que vai gerando tudo isso daí. Então, a paciência, o Espírito amigo nos fala, é uma virtude que nos faz olhar para o alto. E isso é muito importante, porque através disso nós vamos desenvolver a nossa fé. André Luiz, no livro Nosso Lar, diz assim, que a fé é a manifestação de Deus no homem.
é a nossa convicção íntima. Então, a partir do momento que nós começamos a agir com paciência, compreendendo o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e passamos a olhar para o alto, nós compreendemos melhor os desígnios do Criador. A paciência, meus irmãos, coloca-nos acima dos nossos problemas. Quando nós analisamos as nossas dificuldades com paciência, nós chegamos à conclusão que o nosso sofrimento não é tão grande assim. Basta a gente olhar para trás. Basta a gente olhar para frente. Basta a gente olhar para o vizinho que mora próximo da gente. Nós vamos observar que o nosso sofrimento não é tão grande assim. Que existe pessoas em situações piores do que a nossa, agindo com paciência, agindo com resignação, agindo com confiança em Deus, agindo com humildade e perseverança. Então, quando a gente começa a analisar a vida com paciência, a paciência nos coloca acima dos nossos problemas e nos ensina a marchar com resignação e com muita confiança em Deus. A paciência também, meus irmãos, permite cada um de nós visualizar a melhor solução. Se a impaciência nos leva ao desequilíbrio, nos leva à irritação, nos faz rebelar contra Deus, a paciência apresenta a solução para os nossos problemas. No momento que a gente para, começa a respirar com calma, tranquilidade, a gente encontra a solução dos nossos problemas. Aonde está a solução dos nossos problemas? A solução dos nossos problemas está em nós mesmos, em nossas decisões. Mas o Evangelho de Jesus, essa lição da paciência, vai nos ajudar a agir com sabedoria e com muita compreensão perante as leis de Deus. A paciência, como já dissemos, propicia a serenidade de nossa alma. Mahatma Gandhi era um exemplo de paciência, dessa virtude, porque ele agia com serenidade. Então a paciência, ela nos leva a alcançar esse estágio de superioridade, de elevação espiritual, de serenidade. Mas a gente vai conseguindo isso pouco a pouco, de encarnação a encarnação. Por isso que nós devemos treinarmos essa paciência, começarmos agora a exercitar a paciência e através da evolução a gente vai atingindo esse estágio sublime da evolução, que é a serenidade. Analisando a nossa vida em torno da paciência, reconhecemos que muitas vezes, estudando essa lição da paciência, o Espírito Amigo faz uma colocação muito interessante. Ele diz assim que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. E a nossa visão equivocada, a nossa visão impaciente, a nossa visão de raiva muitas vezes, a nossa visão incompreensiva diante das coisas da vida, nos faz enxergar muito mais dores no nosso caminho. Mas o Espírito Amigo diz assim que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. Então, para enxergarmos isso, nós precisamos ver o lado bom da vida. Extrair o lado bom da vida. Chico Xavier dizia isso, que nós devemos, diante do sofrimento, extrair o lado bom. O que Deus está querendo nos mostrar em forma de sofrimento. Que nós podemos extrair dessa situação para enriquecermos a nossa alma. Então, guardemos isso em mente. Na hora que nós estivermos atravessando um momento difícil, todos nós atravessamos, todos nós haveremos de atravessar. Vamos recordar essa frase do Espírito Amigo, que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. O Espírito Amigo também nos ensina, através da lição da paciência, que o fardo ele se torna mais leve quando se olha para o alto, do que quando se curva a fronte para a terra. Então, quando a gente começa a olhar para o alto, confiante em Deus, os nossos fardos ficam leves. Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei. Ou seja, com Jesus, meus irmãos, o nosso fardo se torna mais leve.
Com Jesus, nós conseguiremos carregar a nossa cruz. Com o Evangelho, é como se nós estivéssemos uma almofada sobre os nossos ombros, carregando a cruz. Então, o Evangelho nos ajuda a carregar essa cruz com mais resignação, com mais paciência, com mais compreensão. Então, nós sempre deveremos manter o nosso olhar voltado para o futuro, para a esperança, confiantes em Deus, porque assim nós enfrentaremos as dificuldades com mais paciência, resignação e compreensão. E qual é o remédio eficiente para situações difíceis? Eu estou atravessando um momento difícil. Suponhamos que todos nós estivéssemos atravessando um momento difícil. Qual é o remédio? Aonde encontrar o remédio eficaz para enfrentar essa dificuldade? Meus irmãos, o remédio eficaz, Jesus de Nazaré já disse: a fé que transporta montanhas. A fé, como nos fala André Luiz, é a manifestação de Deus em nós. Então, qual é o remédio eficaz para enfrentar as dificuldades? A explosão de cólera? Não. A atitude impensada? De forma alguma, não. O remédio eficaz para enfrentarmos as dificuldades do caminho é prece aliada à fé. Quando oramos, mudamos a nossa condição íntima, entramos em sintonia com os benfeitores espirituais, os benfeitores espirituais, os nossos espíritos protetores, os nossos familiares desencarnados, nos inspiram a atitude que nós devemos tomar, nos inspiram a ter perseverança, eles nos inspiram a ter confiança em Deus. Vejamos que as dificuldades são nossas. Os espíritos não vão resolver as nossas dificuldades, mas nós receberemos o auxílio, o reconforto espiritual dos amigos espirituais, dos nossos familiares espirituais, para enfrentarmos as dores com resignação, com fé e muita prece. Então, o remédio eficaz para as nossas dores é a prece. E o Espírito Amigo diz assim na mensagem: com a prece aliada à fé, obteremos forças para suportar as nossas dores. Recomendação de Jesus nessa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Espírito Amigo diz assim: sede pacientes, meus filhos, sede cristãos, tendes no Cristo como vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer um de vós, e nada tinha que se espiar. Vós tendes espiar o vosso passado, de vos fortalecer para o futuro. Então, quem nós temos como exemplo é Jesus de Nazaré, que deveremos ter como exemplo. Jesus veio à Terra, encarnou no planeta Terra para nos ensinar a amar, para nos ensinar a perdoar, para nos ensinar a compreender a vida com mais resignação, a enxergarmos o colorido da vida, a caminharmos com mais paciência e resignação. E Jesus enfrentou provas terríveis, provas difíceis, enfrentou com resignação, com confiança em Deus, porque ele é o nosso modelo. Porque ele é o modelo do amor, ele é o modelo da paciência, ele é o modelo da resignação. Ele veio em nome de Deus para nos ensinar o caminho. É como se Jesus estivesse passando por tudo isso, ensinando assim: meus filhos, façam como eu fiz, e todos vós saireis vitoriosos do corpo físico. Então Jesus, ele nos deu o remédio, a recomendação. Agora, nós temos o nosso passado sombrio para expiar. E através dessas expiações, que são as nossas dívidas do pretérito, nós temos a doutrina espírita que nos auxilia, o Evangelho de Jesus, que nos auxilia a nos fortalecermos para o futuro, para uma próxima reencarnação. A nos fortalecermos para o nosso futuro, para que tenhamos um futuro mais repleto de paz, de esperança, para que retornemos para o mundo espiritual melhores do que lá saímos. A reencarnação tem como esse objetivo, fazer a gente reencarna com o objetivo de nos tornarmos melhores do que fomos ontem e hoje melhores do que haveremos de ser amanhã. A gente vai se transformando, vai se modificando aos poucos, devagar, é um processo lento.
esse processo de transformação. E vamos, com o Evangelho de Jesus, nos tornando criaturas fortalecidas e criaturas confiantes na providência divina. Então, esta mensagem, ela vem profundamente falar para todos nós que na vida, nesses momentos difíceis que estamos enfrentando, a paciência é a virtude que devemos, nesse exato momento, exercitar. Dentro do lar, no relacionamento diário, na convivência com os amigos no dia a dia, dentro da casa espírita, onde quer que estejamos na vida, a paciência sempre vai ser a virtude necessária para o nosso crescimento espiritual. Então, que Jesus nos abençoe e que Ele nos dê muita paz e nos ajude a ter mais paciência, a ter mais compreensão, porque muitas vezes, meus irmãos, o nosso comportamento ele está relacionado a mais Moisés do que Jesus Cristo. O nosso comportamento muitas vezes está mais relacionado ao olho por olho, dente por dente, do que o perdão das ofensas recomendado por Jesus. Então nós precisamos pensar muito nisso. Muitas vezes nós somos mais Moisés do que Jesus Cristo. E a mensagem do Evangelho vem nos ensinar, através da paciência, a mudar o homem velho. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o esforço que ele empreende para domar as suas más inclinações. Sejamos pacientes, estejamos sempre diante das dificuldades, confiantes em Deus. Oremos e Deus vai nos ajudar, vai apresentar uma orientação necessária onde nós vamos encontrar, através do nosso próprio esforço, a solução para as nossas dificuldades. Então, que este Pai da vida nos abençoe e que Jesus nos dê muita paz e alegria na nossa vida.